Eu quero falar com vocês agora sobre como desenhar um losango no GeoGebra. Olha só, a gente já trabalhou, né, com desenho de paralelogramos e trapézios, mas a gente não desenhou losangos, né? E o que é losango? O losango é aquele quadrilátero que tem os 4 lados de mesma medida, certo? Lembra que a gente conversou sobre o fato de que o quadrado também é um losango, né? Então, o losango é um quadrilátero com a mesma medida. Então, vamos fazer aqui, em primeiro lugar, um desenho de um quadrilátero qualquer, certo? Então eu vou fazer um desenho de um quadrilátero qualquer. Aqui está o meu quadrilátero, né? Obviamente esse quadrilátero não é um losango, porque a gente percebe que as medidas são diferentes. Rapidamente a gente verifica que esse quadrilátero não é um losango. Bom, aí você pensa assim, bom, isso é fácil, né? Para eu fazer um losango, então, basta eu movimentar os meus vértices, né, de maneira que eu obtenha a figura que eu conheço como losango. Então a gente pode ir ajustando aqui, né, eu movimento esse aqui um pouquinho para cá, né, vou subindo, né, e a gente pode ir tentando encontrar um quadrilátero. Vamos fazer esse aqui ser 5.3, esse aqui também 5.3, e aí a gente tenta ajustar esse para cá, para ele ficar igual a 5.3 também. Né? Esse aqui ficou 5.4, pronto, maravilha, temos um losango, certo? Mais ou menos, isso aqui poderia funcionar, né? A gente desenhou um losango, o problema é que esse cara não é exatamente um losango. E como é que a gente pode saber disso? A gente sabe disso porque se eu configurar as casas decimais, né? Vamos colocar aqui 5 casas decimais, percebam? Então, se eu vou numa medida muito detalhada, eu percebo que esse cara aqui não é exatamente um losango. As medidas dos lados não é exatamente igual, elas são bem parecidas, mas não são exatamente iguais, ok? Então a questão é, como é que eu faço para desenhar um objeto que seja losango? Né? Como é que eu faço para desenhar um objeto em que eu possa movimentar os meus vértices sem desmontar quem a minha figura é, certo? Esse é o nosso objetivo. Fazer agora um losango, né, que seja construído nessa estrutura aqui. Perceba que interessante. Primeiro de tudo, é um quadrilátero, certo? Tem 4 lados. Vamos verificar se ele é um losango. Para ser um losango, eu só preciso garantir que as 4 medidas dos lados são iguais, ok? Estão vendo aqui que todas elas têm 37,6. Para a gente ter certeza absoluta, vamos lá nas configurações. Vou colocar com 4 casas decimais e percebam que os valores são exatamente os mesmos, tá bom? Olha que interessante que eu também consigo fazer. Eu consigo aumentar o tamanho das medidas dos lados do meu losango. Eu consigo alterar a forma dele, percebe? Eu posso deixar ele bem fininho, ou eu posso deixar ele bem esticadão, certo? Eu posso fazer, né? Eu posso alterar esse losango do jeito que eu quiser, né? Eu posso construir aqui o losango que eu quiser, na forma que eu quiser, tá certo? Só movimentando o botão, o vértice A. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Como é que eu faço para desenhar uma figura que ela é fixa como um losango? Bom, esse é o nosso primeiro desafio. Então vamos lá. Quando nós vamos começar esse desenho, então eu vou deixar ele aqui, tá? Deixar ele aqui para cima e nós vamos fazer um desenho do zero. Primeiro de tudo, a gente vai começar com o desenho de um segmento, ok? Então eu vou desenhar um segmento E, F, tá bom? Ele não vai aparecer AB, porque AB lá em cima já foi desenhado. Maravilha. Agora, o que eu quero, galera? Eu quero encontrar outros pontos que estejam aqui localizados nesse plano e que estejam a uma mesma distância de E como o F está de E, certo? Então, olha só, se a gente fizer a medida, o E está a 43,22 de distância do F. Tá bom? Pode ser centímetros, eu não sabemos a medida que está sendo, a unidade de medida usada aqui, mas é 43,22. Quais são os outros lugares do espaço que também estão a essa mesma distância no meu ponto E? Olha, para a gente responder essa pergunta, né, existe uma figura geométrica que nos ajuda, que é justamente a circunferência. Olha só que bacana. Se eu coloco a circunferência com centro em E, e aí eu vou abrindo a tela em F, dá uma olhada que toda essa linha cinza que está desenhada aqui, ela é o conjunto de todos os pontos que estão exatamente a essa mesma distância de 43,22. A gente pode até fazer o teste, né? Vamos pegar aqui 3 pontos, né? 3 pontos, e a gente
cria os segmentos, né, daqui para cá e daqui para cá. Se eu fizer essa medida, né, se eu fizer a medida de EGE, né, de HE e de IE, toda ela sempre vai dar 43,22. Maravilha. Então, a circunferência, galera, ela vai ser sempre muito útil nos desenhos de geometria, especialmente geometria plana, porque ela nos ajuda com isso. Ela determina o espaço onde uma distância... É um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância. E isso nos interessa por quê? Porque o losango é justamente esse quadrilátero que está... Né, que os lados têm a mesma medida. Então, eu quero encontrar outros pontos, né, G, H e tudo mais, e eles vão estar em algum lugar dessa circunferência, concordam comigo? Então, digamos que eu vou fazer o meu losango o outro vértice do meu losango vai estar aqui, no ponto G, certo? Se eu traçar uma linha de E até G, eu vou obter justamente um dos lados do losango, tá bom? Legal. Então, eu vou traçar esse EG, tá bom? Para eu continuar traçando o losango, eu sei que o losango é um paralelogramo. Então, os lados opostos do meu losango são paralelos. E a gente já sabe desenhar lados opostos paralelos, né? Eu vou usar o recurso da reta paralela. Então, eu quero uma reta paralela a este segmento que passa pelo F e quero uma reta paralela a este segmento que passa por G, certo? Então, olha só que legal como a gente construiu, né? Eu fiz de propósito o EF ter um tamanho qualquer, ok? Depois, eu desenhei uma circunferência e achei um ponto G. E como ele está na circunferência, obviamente, ele também vai estar a 43,22. A gente pode tirar a dúvida agora mesmo clicando bem aqui, 43,22, certo? Óbvio, porque esse é o centro da circunferência, e a ponta da circunferência sempre está a 43,22. Ou, se eu quiser diminuir, eu posso diminuir, tá vendo? Eu posso diminuir ou aumentar. E olha que legal, porque aí, ó, o meu EG e o meu EF estão sempre do mesmo tamanho, certo? Legal. E agora, eu tenho um novo ponto, que é o cruzamento dessas duas retas, ok? Então, esse novo ponto aqui, olha, quando eu olho para o GH, ele é paralelo ao EF. Quando eu olho para o HF, eu percebo que ele é paralelo ao GE, porque a gente construiu assim, essas retas aqui foram construídas para serem paralelas, certo? Agora, eu fico na dúvida se esse cara realmente é um losango, e para eu ter certeza absoluta de que ele é um losango, essa medida GH e essa medida HF precisam ter o mesmo tamanho que 42,5036, ok? Vamos desenhar o polígono e F, H, G e aí o E de novo, ok? Vou fazer as medidas, aqui está, e perceba o que aconteceu? Elas estão exatamente do mesmo tamanho, ok? Agora vamos limpar essa figura, eu quero ver só o losango. Então eu vou esconder a circunferência, vou esconder esta reta e vou esconder esta reta, ok? Então perceba o que a gente tem agora? Nós temos apenas o losango. E perceba que eu posso movimentar o meu losango, ó, do jeito que eu quiser. Agora sim, eu tenho um losango, certo? E eu tenho o losango que eu quiser. Ah, quero um losango muito fininho. Legal, tá aqui o losango bem fininho, certo? Eu consigo movimentar o meu F e eu consigo movimentar o meu E de posição, tá certo? O meu F, ele tá fixado. Perceba que quando eu movimento o E, o meu F está fixado. Se eu tentar mover o H, eu não consigo, porque o H ele é consequência dos outros pontos, tá bom? Então eu consigo movimentar alguns outros pontos, mas não o H. E o G também, ó, ele está amarrado. Ó. Perceba que o movimento que o G faz é em cima daquela circunferência. Então o tamanho do meu losango não aumenta. Se eu quiser ter um losango com o mesmo tamanho, mas que ele seja mais fininho ou mais grosso, eu posso movimentar só o G. Se eu quiser aumentar o tamanho do meu losango, eu movimento ponto E. Bacana, né?